Fala guerreira, fala guerreiro, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto MPU Edital em Questões da Banca FGV. Professor Igor Muniz com vocês e hoje daremos continuidade aqui em Direito Constitucional, vendo exatamente os direitos sociais, artigo 6º ao artigo 11 da Constituição. Então, sem enrolação, vamos nessa, galera! Bom, quando falamos em direitos sociais, deixa eu colocar vocês aqui na tela. Quando falamos em direitos sociais, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: nós temos o título 2 da Constituição. O título 2, ele é dos direitos e garantias fundamentais. Dentro do título 2, nós temos vários capítulos. O capítulo 1 já foi abordado em aula anterior, na nossa aula 2, é exatamente os direitos individuais e coletivos, trazidos lá no artigo 5º. Quando falamos em direitos sociais, nós temos o artigo 6º ao artigo 11, do 6º ao 11. Então, você vai ter aqui, dentro dos direitos sociais, os direitos sociais em espécie, que são trazidos no artigo 6º. Aí você vai ter dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, esses direitos individuais, bem como os direitos coletivos. Depois, a gente vai, e acaba aí, encerra aí no caso, né? Mas ainda temos o capítulo 3, que vai ser da nacionalidade, depois dos direitos políticos e depois dos partidos políticos. Embora no seu edital tenha vindo lá direitos e garantias fundamentais e ele tenha destrinchado, eu vou pegar um bloco de cada capítulo desse, beleza? Por quê, Igor? Porque são muito importantes. É o que mais cai e é quase certa uma cobrança de direitos e garantias fundamentais na sua prova, principalmente falando em Ministério Público, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá. Prof. Igor Muniz, Direitos e Garantias Fundamentais, hoje, direitos sociais. Siga-nos lá nas redes sociais e, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve. Deixe o seu joinha, ative o sininho, porque daqui até o dia 4 de maio teremos ainda muitos encontros preparando você para a sua aprovação. Beleza? Vamos nessa, galera. Avançando, primeira questão, Banca FGV, prova TJ do Amapá, técnico judiciário. Joana realizou alentada análise das características essenciais dos direitos sociais de estatura constitucional, ou seja, uma análise mais minuciosa exatamente dos direitos sociais na estatura constitucional, ou seja, ela fez uma verificação dos direitos sociais lá na Constituição. Ao fim de suas reflexões, identificou 3 características afetas a esses direitos. Igor, quais são as características dos direitos fundamentais? Galera, só para lembrar vocês que quando a gente fala, por exemplo, em dimensões, quando falamos em dimensões dos direitos fundamentais, quando falamos em dimensões dos direitos fundamentais, a gente vai falar de primeira, segunda, terceira geração clássicas, bem como alguns doutrinadores colocam quarta, quinta, até sexta geração. Mas o que eu quero trazer para vocês, a primeira geração. Igor, você falou dimensão, agora está falando geração? É porque eu prefiro o termo dimensão, porque geração parece que uma foi substituindo a outra, quando não foi, né? E aí, só que mais comumente é chamada de geração. Segunda geração e terceira geração. Ora, os lemas, o lema terceira geração. O lema da Revolução Francesa vai nos dar o norte, porque ele vai dizer assim, ó, liberté, liberdade, igualité, igualdade, e fraternité, fraternidade. Quando falamos em primeira geração,
Quando falamos em primeira geração, liberdade, estamos falando exatamente dos direitos individuais que as pessoas gostariam, primários, que gostariam de ter naquela época. Então, falamos em propriedade, falamos em direitos civis, direitos políticos. Estamos falando dos direitos inerentes à própria pessoa humana no usufruto dela, individuais. A primeira geração, então, pregava a liberdade do ponto de vista de que o Estado não deveria intervir, se meter nas suas relações, ou seja, pregava-se a não intervenção estatal. Na segunda geração, depois que já havia sido conquistado esses direitos e garantias individuais ali, pensou-se o seguinte: há muita desigualdade, há um desnível, porque se o Estado não se mete, as relações ficam muito desiguais. Diante dessas relações desiguais, nasce agora o pedido, a necessidade da sociedade de ter essa intervenção do Estado do ponto de vista que, em Estado, nós não queremos que você se meta nas nossas relações particulares, mas no que tange aos direitos sociais, você precisa trazer mais igualdade. Então, a segunda geração, ela vem falar basicamente, por exemplo, de políticas públicas, das ações afirmativas, que é basicamente a igualdade material. Na primeira geração, igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Na segunda geração, é a igualdade material. Você possui desigualdades e você vai tratar essas desigualdades de acordo com o seu grau de desnível. É o que a gente fala que é tratar os desiguais de forma desigual à medida de suas desigualdades. Beleza? Diante dessa pequena e breve explanação, olha algumas características, algumas características apontadas como sendo desses direitos sociais. Bora ver se bate aqui, ó. 1. Somente podem ser fruídos pela sociedade, não por um de seus membros em particular. Galera, embora a primeira geração fale em liberdade, fale em direitos individuais, a segunda geração, que é da igualdade, prevê sim a possibilidade do membro usufruir de forma particular. Vem comigo. Você já ouviu falar em remédios de alto custo? É muito hoje, né? Tem muito. Então, as pessoas, às vezes, elas precisam de um medicamento que custa muito caro. E aí, quando a gente fala no direito social à saúde, que a gente vai ver logo mais, o direito social à saúde diz que todos têm direito à saúde. Então, nem todos vão ter o mesmo dinheiro ou a mesma disponibilidade financeira do Estado para arcar com custos medicamentais. Mas uma pessoa que queira um remédio que é 60, 100, 200 mil reais para fazer uso ali mensal, trimestral, semestral, anual, ela pode vir a ter esse medicamento custeado pelo Estado. Ora, ela não usufruiu de modo particular de um direito vindo do direito social? Sim. Então, aqui o nosso item 1, ele está errado. Ele é falso. Por quê? Porque pode sim ser usufruído de forma particular. Os direitos são sociais, mas podem sim ser usufruídos de forma particular, beleza? 2. Normalmente apresentam características prestacionais. Perfeito. Lembra que a gente falou aqui, ó, e Estado, nós queremos igualdade. Aqui, ó, é uma atuação, aqui na primeira geração, é uma atuação negativa do Estado. Ou seja, não se mete. Na segunda geração, eu tenho prestações positivas. É o Estado intervindo para trazer aqui uma igualdade. Então, ó, igualdade, segunda geração, igualdade de forma positiva, porque haverá uma prestação do Estado, geralmente através de ações afirmativas. Afirmativas. Show? Então, aqui o nosso 2 está corretinho. E 3, como regra, não estão relacionados a aspectos orçamentários e financeiros. Pessoal, infelizmente aqui está errado. Por quê? Porque, em regra, os direitos sociais, eles são percebidos através de uma movimentação orçamentária do Estado.
Eu acabei de dar um exemplo para vocês dos medicamentos. E quando falamos em medicamentos de alto custo, estamos falando exatamente de dinheiro. Então, em regra, quando falamos na prestação positiva do Estado, essa prestação relacionada aos direitos sociais dessa sociedade, deverá ter ali a disponibilidade e disposição de orçamento público para isso. Portanto, quando falamos em direitos sociais, a regra é sim estar relacionado a aspectos orçamentários e financeiros, beleza? E, de acordo com a Constituição da República, é correto afirmar em relação às conclusões de Joana que todas estão certas? Não. Apenas a conclusão 1 está certa? Não. Apenas a 2 está certa? Sim, é o nosso gabarito. Conclusões 1 e 3 estão certas? Não, estão erradas. Apenas 2 e 3 estão certas? Não, 3 não está certa. Portanto, entra a nossa munição informando que a nossa resposta é a letra C. Sai a nossa munição e. Opa! Sai a munição e sobe o número 2 aí, ó. Questão de número 2, Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso, técnico de nível superior em serviços de saúde. Ó, o Instituto da Cidadania estabelece direitos e deveres para os indivíduos pertencentes a determinada sociedade. Esses direitos podem ser divididos em civis, políticos e sociais. Quando falamos nos sociais, ó, estamos falando em segunda dimensão. Igor, tu falou que era geração. Sim, eu vou alternando porque quaisquer um dos dois que cair na sua prova. Eita, desligou minha luz aqui. Qual, quaisquer um dos dois. Ih, eu vou botar vocês aqui para vocês não ficarem com dor de cabeça aí. Pronto, agora foi. Blackout aqui na aula do prof. Vamos lá. Então, segunda dimensão. Assinale a opção que exemplifica corretamente os direitos sociais. Ah. Agora ele quer exemplos de direitos sociais. E eu vou trazer uma frasezinha que vocês nunca mais irão esquecer dos direitos sociais, previstos lá no caput do artigo 6º. O artigo 6º, em seu caput, ele vai trazer todos os direitos sociais. E a historinha é mais ou menos assim, ó. Lembrem comigo, ó. Edu mora ali. E o Saul, Igor? O Saul, galera. O Saul, ele trabalha lá. O Saul trabalha lá. Ok. E o Assis? Já o meu amigo Assis, o Assis, segue preso no transporte. Igor, eu não estou entendendo nada. Você está falando em direitos sociais e, de repente, do nada, você começa a falar aqui frases, Edu, Saul, quem são esses caras? Digo já para vocês. Digo agora para vocês. O Edu mora ali, o Saul trabalha lá e o Assis prossegue preso no transporte. Quando eu falo em Edu, estou falando em educação. Quando eu falo em mora, é a moradia. Ali é o direito social à alimentação. A alimentação. Saúde. Trabalho. E o lá é de lazer. Assistência aos desamparados. Assistência aos, vou colocar bem aqui, ó, desamparados. Segue, isso daqui vem de segurança. Preso, previdência social. É porque não é segue. Tá faltando um.
Igor, qual que tá faltando? É aqui, galera, ó. É prossegue. Ele prossegue, beleza? Eu falo, tá faltando um aqui. Igor, e o que que é esse pró? É proteção à infância e à maternidade. Proteção à infância e à maternidade, aí sim, segurança, previdência social e o transporte. Beleza? Então, Edu mora ali, Saul trabalha lá, Cis prossegue preso no transporte. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, previdência social e transporte. Então, ó, direito à vida e à liberdade, embora a vida, galera, seja muito importante, está lá no artigo 5º. Vida e liberdade estão lá no artigo 5º, direitos individuais, beleza? Direito à representação política, também não. Direito à propriedade, direito à propriedade privada, também é direito individual. Direito à saúde e à moradia, tá aqui, ó. O Saul mora ali. Aliás, o Edu mora ali, o Saul trabalha lá. Então, o Edu mora e o Saul trabalha. Letra D é o nosso gabarito, beleza? Show de bola? Aqui apareceu letra E, na verdade é a letra D, exatamente por conta de que são só 4 itens, né? Apareceu o último ali, eu acho que acabou colocando o E por conta disso. Perfeito. Então, gabarito, letra D. Vamos nessa? Sobe a questão de número 3, os direitos sociais previstos na Constituição da República Federativa de 88 representam uma dimensão crucial dos direitos e garantias fundamentais. Vem aqui, ó, dimensão dos direitos e garantias fundamentais que norteiam a sociedade brasileira. Com relação aos direitos sociais, avalie as afirmativas a seguir se são verdadeiras ou se são falsas. Bora fazer esse julgamento? Vem comigo. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar? Galera, com certeza. Esse daqui é o parágrafo único lá do nosso artigo 6º. O parágrafo único do artigo 6º vai dizer exatamente isso, que as pessoas em situação de vulnerabilidade social têm direito a essa renda básica. A gente vê os vários programas e projetos presidenciais, governamentais, com o nome, né? Bolsa Família, Bolsa de não sei o quê. Essas bolsas, exatamente essa renda básica familiar para as pessoas com vulnerabilidade social. Item 2, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, sim. Para os que percebem remuneração variável, também, Igor. Quem é esse cara que percebe remuneração variável, Igor? Esse cara é, por exemplo, o cara que recebe comissão. Ora, se ele não vender no mês, o salário dele poderia ficar abaixo de um salário mínimo. Então, o teto mínimo, no caso, o piso que ele deverá receber, é um salário. Ele tem a garantia de um salário mínimo, pode ser uma parte fixa do seu salário, e aí a parte variável é a parte que as comissões dele fará com que tenha ali um outro valor, beleza? Então, verdadeiro aqui pra gente. E por último, o seguro-desemprego é direito dos trabalhadores rurais, sim, e dos urbanos, viu? O artigo 7º fala dos urbanos e rurais. Então não está errado. Em caso de desemprego voluntário. Galera, voluntário é o cara querer ficar desempregado. Quem não ia querer ficar desempregado só para pegar seguro? Aqui é o desemprego não voluntário, mas involuntário. É o desemprego involuntário. E aí, falso. Portanto, verdadeiro, verdadeiro e falso, letra D é o nosso gabarito. Agora certinho a nossa munição. Sai a munição, sobe questão de número 4. Após completar 18 anos de idade, Jonas, pretendendo ingressar no mercado de trabalho, resolveu analisar o texto constitucional. Olha o Jonas, ingressando aí para trabalhar e já foi ler o quê? A Constituição. Bobo não é nada o Jonas. Para conhecer os direitos dos trabalhadores. Nesse cenário,
considerando as disposições da Constituição Federal, é direito do trabalhador urbano e rural, veja, é o que traz o artigo 7º. Letra A. A duração do trabalho normal nunca superior a 12 horas, não. A duração do trabalho normal nunca será superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Beleza? Facultada a compensação de horários e a redução de jornada. Aí, aqui essa parte sim, ó, de fato é facultada, ou seja, compensar, eu falto hoje, mas pago hora amanhã, e redução de jornada também, mediante acordo ou convenção coletiva. O acordo coletivo, pessoal, é o acordo feito entre o empregador, que é quem contrata, é o patrão, e o sindicato dos empregados. Convenção coletiva é o sindicato dos empregados que vai negociar com o sindicato dos empregadores. É sindicato negociando com o sindicato. Beleza? Então, letra A não pode ser por conta das jornadas diárias e semanais que se encontra errado. B. A jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Ou seja, não para, certo? Reveza-se e não para. Então, aqui não tem como ser as mesmas 8 horas. Aqui eu estou falando de 6 horas. Ou seja, pode haver uma redução de 8 para 6 horas se forem turnos ininterruptos de revezamento. Ah, um fica das 8 às 14 e o outro vai pegar das 14 às 18, por exemplo. É isso? Isso, às 18, entendeu? Então, aí nesse caso aqui, são 6 horas, mas aí poderia ser por negociação coletiva, salvo negociação coletiva. C. A remuneração do serviço extraordinário às nossas horas extras. Superior, no mínimo, então a hora extra tem que ser paga em um valor superior, no mínimo em 25%, não. É no mínimo, galera, 50% a mais do que a hora normal, letra C, errada. D. A redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Exatamente. Previne-se, reduz-se riscos quando você tem normas e políticas que garantam saúde, higiene e segurança. É um dos direitos sociais dos trabalhadores previsto lá no nosso artigo 7º. E o repouso semanal remunerado, ou seja, você pode repousar um dia da semana, se você falar, ó, 8 horas diárias, 5 dias dá 40 horas. Mais 4 horas num sábado, por exemplo, 44 horas. E esse repouso semanal, que deverá ser pago pelo patrão, ele é preferencialmente. Sim, tá certo. Preferencialmente, mas não aos sábados. Preferencialmente aos domingos. Por que preferencialmente, Igor? Porque não é obrigado, certo? Pode, por exemplo, quem trabalha no comércio, fazer ali, trabalha num domingo, mas é liberado, por exemplo, na terça, na quarta, a esse revezamento aí. Show? Então, letra E, errado. Portanto, entra a nossa munição, gabarito letra D. Sai a munição, sobe para a nossa última questão. Avalie os direitos sociais na forma da Constituição. Avalie se os direitos sociais na forma da Constituição incluem, lembra comigo? Saul, Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue preso no transporte. O 1 está correto. 2. Edu mora ali, Saul trabalha lá. Lazer. O Assis prossegue, segue de segurança, preso no transporte. Proteção é a infância? Sim. Infância e maternidade. Igor, então tá errado porque faltou? Vem comigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho 5 irmãos, perfeito? Tenho 5 irmãos. Se eu te disser que esse cara aqui, ó, só ele é meu irmão. Vamos lá. Eu tenho 5 irmãos e eu te falo, esse cara é meu irmão. Ele é meu irmão? É verdadeiro. Está incompleto, mas está falso? Não. Agora, se eu taxo e falo, somente ele é meu irmão, aí eu negligenciei os outros 4, eu estaria errado. Portanto, aqui, ó, a proteção à infância é um direito social? Bem como a proteção à maternidade também é. Então, não tem erro nenhum. 4 também está correto. 5, proteção ao meio ambiente. Lembra que a gente falou de terceira geração?
fraternidade, direitos coletivos e difusos, a gente vai ver exatamente lá, na terceira geração, que é onde se encaixaria o meio ambiente. A única que está errada é a 5. 1, 2 e 3 apenas estão corretos? Não. 3, 4 e 5 apenas? Não. 1, 2, 3 e 4 apenas? Opa, nosso gabarito. 1, 2, 3 e 5 não. 5 não. D e E errado. Entra munição, gabarito C. Show de bola. Finalizamos, sobe a nossa frase de reflexão. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Hebreus 10, 35. Siga-nos lá nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, dá essa moral aí. O professor está fazendo de forma gratuita, mais completo do que muito curso por aí, beleza? Para ajudar você. O que eu te peço em troca? Apenas que você se inscreva, deixe seu comentário aí dizendo que gostou, bem como as suas sugestões para que a gente venha a melhorar. E nunca se esqueçam que a coragem vai te levar a lugares inimagináveis. Então continue, persista, que a sua hora vai chegar. Você logo colherá aqui os frutos desse seu plantio, beleza? Eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Força e honra, galera. Tamo junto. Vamos nessa.